Bem-vindo ao vídeo O Segredo da Pilha. Uma explicação satisfatória para o funcionamento da chamada pilha voltaica só surgiu mais de um século depois da sua invenção. O seu funcionamento é uma consequência do fato de que os átomos são constituídos por uma estrutura interna com elétrons, cargas negativas, e prótons, cargas positivas. Assim, para uma pilha funcionar, é necessário apenas separar, de alguma maneira, as cargas positivas das negativas que já existem em toda a matéria. Imagine, por exemplo, dois metais diferentes, como cobre e zinco, em contato. Aqui eu tenho uma pequena chapa de cobre e aqui uma pequena chapa de zinco. Elas estão em contato. As forças ligando os elétrons aos átomos de zinco são ligeiramente menores que as forças ligando os elétrons aos átomos de cobre. O átomo de cobre, ele atrai com mais força seus elétrons do que o átomo de zinco. E, como consequência, na superfície entre os dois metais, os elétrons dos átomos que estão aqui na superfície acabam deslizando do zinco para o cobre. Pois com uma força de ligação mais forte, o cobre arranca os elétrons do zinco. O zinco vai ficando cada vez mais positivo e o cobre vai ficando cada vez mais negativo, até atingir o equilíbrio. E, portanto, à medida que as cargas de sinais opostos vão sendo separadas, aqui, ó, o zinco vai ficando positivo e o cobre vai ficando negativo, aparece uma diferença de potencial aqui, olha, entre as duas superfícies, que é chamada diferença de potencial de contato, VC, entre as superfícies dos dois metais. Este é o fenômeno que faz com que a pilha funcione. O que Alessandro Volta fez ao construir a pilha que mostramos no vídeo anterior foi exatamente colocar discos de metais diferentes em contato. Ele montou pares de discos separados por um disco de papelão embebido em salmoura. E com isso, ele conseguiu, cada par, ele obtinha uma diferença potencial VC. E assim ele conseguiu uma grande diferença de potencial e conseguiu observar a corrente fluindo. Obviamente, ele não conhecia tudo isso que nós estamos falando aqui, mas ele, com as suas experiências, com as experiências feitas com as rãs dissecadas, ele percebeu, ele desconfiou que, na verdade, era o contato dos metais seria possível gerar eletricidade. E a pilha foi a maneira como ele conseguiu fazer isso. No lugar do tecido da rã, ele colocou um papelão embebido em salmoura. E ele conseguiu inventar a pilha. E agora aqui nós estamos mostrando exatamente o princípio pelo qual uma pilha funciona. Em 1821, Thomas Johann Seebeck descobriu uma maneira de obter uma corrente contínua, termoeletricidade, usando um termopar. Hoje nós chamamos essa eletricidade de termoeletricidade. E o que ele usou lá, o aparelho que ele usou, nós chamamos de termopar. Imagine uma longa tira de cobre. Aqui, uma longa tira de cobre aqui, ó, nesta forma, que está aqui em cima. E uma longa em contato com as extremidades de uma longa tira. As extremidades de cada uma delas estão em contato. E aqui é uma longa tira de zinco. E essas extremidades são mantidas a temperaturas diferentes. Aqui essa extremidade A é aquecida, a extremidade B não, está a temperatura ambiente. Com a diferença de temperatura entre as extremidades,
O cobre pode capturar mais elétrons do zinco na extremidade A do que na extremidade B. Este fenômeno aqui, ó, é amplificado com o aumento da temperatura. Então aqui há uma captura maior de elétrons do zinco. Isto provoca um fluxo de elétrons de A para B através do cobre. Mas daí tem um excesso de elétrons aqui nessas extremidades e alguns passam para o zinco. Mas aqui tem menos elétrons, aqui está faltando elétrons, então há um fluxo através do zinco aqui. Isso repõe os elétrons e este processo continua enquanto esta extremidade for mantida a temperatura maior do que esta extremidade. E a agulha da bússola aqui serve para detectar o surgimento desta corrente elétrica. Quando as duas extremidades estão em contato, temperatura ambiente. Quando você aproxima essa chama dessa extremidade, aquece essa extremidade, surge uma corrente e essa bússola, essa agulha aqui da bússola sofre uma deflexão. Como a corrente flui através do termopar, a corrente que flui através do termopar, ela varia com a diferença de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a corrente. Podemos usar um termopar neste caso, se a temperatura aumenta, a corrente aumenta, podemos usar o termopar para medir temperatura, como um termômetro. Usando metais com alta temperatura de fusão, podemos medir temperaturas extremamente altas. Isto é interessante, é usado na indústria. Mas como é possível medir correntes extremamente pequenas? Também podemos usar um termopar para detectar fontes de calor extremamente fracas. Por exemplo, podemos detectar Vênus, o calor que vem de Vênus, ou do planeta Marte, e mesmo da superfície da Lua, com a luz que ela reflete. E essa técnica é usada também, não só na indústria, mas é usada pelos astrônomos também, para medir temperatura dos corpos que estão no espaço.